Olá, está começando mais um ponto de encontro e hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, nós estamos com o vereador Sérgio Zerbinato e também o Ricardo Rogério Tostes. E o nosso assunto é de extrema importância. Nós vamos falar sobre pessoas em situação de rua. E ninguém melhor do que o próprio vereador, que é o presidente da Comissão Especial de Estudos para analisar as políticas públicas destinadas às pessoas em situação de rua. É isso, né, vereador? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Jane, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui debatendo junto com o Ricardo aqui também, que conheço de longa data. Eu que já trabalhei, né, na ponta de um dos programas aí da prefeitura e hoje como vereador aqui poder debater aqui dentro do Legislativo políticas públicas, melhores ações e programas para as pessoas em situação de rua. Trazendo a sua experiência, né, vereador, aquilo que você vivenciou junto com as pessoas em situação de rua, hoje você podendo fazer uma diferença aí. E falar um pouquinho com o Ricardo, ele que é fundador da OSC, Projeto Mudando Vidas, ele também é aluno de psicologia, é especialista em dependências químicas, isso mesmo. Vivenciar esse dia a dia, Rogério, Ricardo, queria que você falasse pra gente, vamos no popular mesmo, como é que funciona? Por que te deu aí essa iniciativa de ter aí esse projeto, que eu sei que é um projeto bacana para quem está envolvido, para quem está precisando? Queria que você falasse um pouquinho, Ricardo. Tá bom, Jane. Obrigado pela oportunidade, vereador. Bom, tudo começou mais ou menos em 2014, né? Eu vivenciei e tive esse problema na pele de álcool e droga, né? Fiz uso de substâncias abusivas durante 25 anos. Em 2014, eu vi que eu estava no limite, eu me internei numa comunidade terapêutica. E lá eu vivenciei, observei o tratamento e comecei a perceber alguns chamados de gargalos, né? Algumas coisas que poderiam ser mudadas. Como na época, por exemplo, a pessoa em situação de rua ficava na comunidade terapêutica, fazia o tratamento, depois não tinha para onde encaminhar essa pessoa. Não tinha um segmento, não Ricardo? Não tinha. A chamada República hoje está ficando famosa, na época não. Então eu vivenciei duas coisas na pele. Primeira coisa que eu escutava dos companheiros que estavam ali comigo, né, o que eu percebi é a falta de esperança das pessoas. Muitos abandonavam o tratamento porque sabia que ia voltar para a rua. Então, não tinha uma perspectiva. Não tinha perspectiva, não tinha um objetivo, entendeu? Então ele fazia o tratamento, ficava ali 1, 2, 3 meses, voltava para a rua. Dava 3 meses, ele voltava de volta para a comunidade terapêutica. Alguns ficavam naquele ciclo. Então eu vivenciei aquilo na pele, né? Tive um despertar espiritual, falei, não, vou trabalhar na causa. Em 2015, eu terminei o tratamento em dezembro de 2014, assim que eu terminei, eu já trabalhava no ramo de hotelaria, então eu montei uma república, acho que uma das primeiras em Ribeirão Preto, e comecei a acolher essas pessoas em situação de rua que saíam da comunidade terapêutica, que não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir, não tinha um começo. Haja visto também que essas pessoas em situação de rua, quando volta para a família, se a família não fez um tratamento de codependência, a família não está preparada. E esse indivíduo que acabou de fazer o tratamento, ele está meio que vulnerável. Se a família não está preparada, qualquer gatilho, qualquer coisa, ele pode ter uma recaída. Entendi. Vereador Zerbinato, é importante, o senhor que já trabalhou há muitos anos, hoje o senhor está como autoridade, é o nosso vereador, trazendo essas experiências que você teve ao longo de toda a sua trajetória e tentando modificar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, nós vamos pontuar aqui, sua assessoria colocou, políticas municipais, como é que é feito aí a política municipal, qual que é o seu trabalho envolvido nisso, para que a comunidade conheça também esse seu lado, também humano, mas de uma pessoa que esteve à frente, como o próprio Ricardo está falando, ele vivenciou, então ele pôde entender que aquelas pessoas que terminavam o tratamento voltavam para a rua, não tinham despertar, não tinha um objetivo, não tinha um sonho, não tinha para onde voltar. Então, você, melhor do que ninguém, para falar um pouquinho com a gente. Exato. A gente tem uma política municipal, né, para as pessoas em situação de rua, para essa população das pessoas em situação de rua, mas é como o Ricardo acabou de dizer aqui,
A gente tem vários gargalos. A prefeitura tem sim programas voltados a pessoa em situação de rua. Muita gente que às vezes não é aprofundado nas questões do setor público, fala, olha essa grande quantidade de pessoas em situação de rua nas margens ali do córrego do Retiro Saudoso, na rodoviária e tal, e pensa que a prefeitura não tem nenhum trabalho relacionado a ajudar essas pessoas, a garantir direito para essas pessoas. Mas existe, como o Ricardo disse aqui, ainda assim, existem muitos trabalhos que estão aquém do que poderiam ser feitos, da forma que poderiam ser feitos. Então, hoje, como vereador, eu propus essa comissão especial de estudos para que a gente conseguisse analisar quais são os gargalos e o que a gente pode propor de melhoria. Né? Por exemplo, aqui a gente vai falar aqui, mas já vou adiantar, Ribeirão não tem um censo da população em situação de rua. Então a gente não sabe. O mapeamento não existe, um censo não existe. A gente não sabe se tem 700 pessoas na rua, se tem 7.000 pessoas na rua, se tem 200, a gente não sabe quanto tem. Então, não tem a possibilidade assim, de fazer uma política pública realmente efetiva se a gente não sabe quantas pessoas a gente precisa atingir com essa política. A gente não sabe, não consegue medir quanto de recurso a prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, enfim, precisa destinar de recursos para esses programas para atingir essa população. Essa CE que foi criada, o senhor já teve várias reuniões. Ao longo desse período que o senhor está à frente, o que o senhor tira de informação para que o munícipe conheça? E daqui a pouquinho a gente fala novamente com o Ricardo, que ele teve esse despertar, que ele teve esse momento diferente na vida dele. E o que é que ele faz de diferença para aquele que está hoje saindo da República, ou da comunidade, ou do centro onde ele estava sendo acolhido? Então eu queria que o vereador falasse, depois a gente já bate papo com o Ricardo. Na Comissão Especial de Estudos, até agora, a gente já ouviu a gestão, né? Então, secretários ou representantes dos secretários que tem a ver com a população em situação de rua. O envolvimento ali todo, né? Então, secretário de Assistência Social, secretário de Saúde, né? Secretário de Cultura, de Habitação. E o que a gente vê é que as pastas que têm algum tipo de programa é apenas a assistência social e a área da Não há uma inclusão aí, vereador? Não há, inclusive, por exemplo, a pasta de habitação não dialoga com a pasta da saúde, não dialoga com as pessoas em situação de rua. Teria que ter essa comunicação, né? Completamente, porque as pessoas estão na rua porque não estão numa habitação, né? Então, por exemplo, deveria-se ter investimento também da Secretaria de Habitação nas discussões da população em situação de rua. A forma que isso se daria, claro que a assistente social que precisa dar o caminho, mas que a pasta da habitação em Ribeirão Preto precisa estar presente neste diálogo, precisa, porque influencia muito. Né? Então a gente a proposta dessa Comissão Especial de Estudos é justamente para a gente identificar esses gargalos e entender o que a gente pode fazer daqui para frente para melhorar essas ações e esses programas que existem hoje na cidade. Vereador, há por parte de vocês aí da Comissão Especial de Estudos para pessoas em situação de rua, uma forma de um mapeamento? Existe aí esse trabalho a ser desenvolvido para, Jane, vou mapear em tal bairro, vou mapear a cidade de Ribeirão Preto, como é que eu posso estar aí hoje à frente dessa CE? Jane, existe, né, assim, algumas formas. Já foi feito um censo no passado que está completamente desatualizado. Existe o projeto onde eu trabalhei, né, do programa, que é o Serviço Especial de Abordagem Social, que abordam esses moradores, essas pessoas em situação de rua, né, abordam na cidade toda. Mas existem perfis, né? Então a população, a pessoa que está na rua, ela gosta, por exemplo, de ficar mais próxima ao centro, mais próxima à rodoviária, que é onde tem um maior fluxo de pessoas transitando e que ela consegue manguear, né, que a gente fala, ela consegue pedir dinheiro ali, ela consegue oferir o dinheiro de uma forma mais fácil por causa do volume muito grande de pessoas. Né? Então a gente precisa analisar também o perfil dos bairros, né, e também cada ação que o executivo faz, o impacto que tem. Por exemplo,
a gente colocou, né, na época da prefeita Darcy Vera, o executivo colocou o antigo CETREM, né, a casa de passagem, lá na saída de Ribeirão Preto, no final da Avenida Brasil. Então, consequentemente, essa população vai traçar, vai fazer um trajeto mais para o lado dessa rota, né? Ali para o lado do Campos Elíseos, ali para o lado da Avenida Brasil e tal. Então, a gente tem um acolhimento, um serviço de acolhimento aqui para o lado da Vila Virgínia agora. Então, a gente precisa entender, né? A cidade precisa entender que a região da Vila Virgínia vai ter um pouco mais de pessoas em situação de rua. A gente tem a possibilidade de estão ficando ali, por exemplo, perto da Vila Tibério. Então, e isso é uma realidade, os comerciantes da Avenida do Café ali, da Vila Tibério, sentem a presença dessas pessoas, né? Então, eu acho que precisa existir um mapeamento territorial também, de onde estão essas pessoas. E aí, de repente, fazer esse mapeamento, fazer esse censo, através da experiência que o SES tem, ou até mesmo, de repente, contratando uma empresa que seja especializada, né, alguma instituição que seja especializada em fazer um censo nesse segmento. Vou falar um pouquinho agora com o Ricardo. Ricardo, você seria o terceiro setor, a gente pode chamar assim? Sim. Desculpa pela minha ignorância, mas eu acho assim, que pelo teu know-how, pela tua competência, pelo teu carisma e carinho com essa população, a gente pode falar assim, e esse olhar que você teve, porque é um olhar diferenciado, quem já vivenciou. E o que eu quero aqui nesse programa hoje, falei até com o vereador Zerbinato e um bate-papo com você no início, é isso, esse bate-papo é trazer essa informação, trazer o que aconteceu com você, porque como você venceu, quantos outros também ouvindo, assistindo, vendo essa entrevista pode falar, eu também sou capaz de vencer. Porque ninguém pode falar, eu não sou, eu não posso, eu não vivo, eu nunca farei. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas queria que você falasse um pouquinho, esse olhar que você teve, esse trabalho, esse terceiro setor que a gente também tem que parabenizar aqui, viu? Tá. Bom, em nome do terceiro setor, eu posso falar, tipo, em Ribeirão e a nível de Brasil, né? Pela primeira vez eu estou percebendo que o terceiro setor ele está ganhando forças frente à prefeitura com as parcerias. Você pode pegar exemplo de Ribeirão Preto. Grandes instituições, grandes casas de acolhimento que antes, por exemplo, CETREM, que era da prefeitura, hoje está sendo feito parcerias com ONGs. Né? Isso é muito bom. Isso é bom? Bom demais. Que ótimo. Por exemplo, na minha trajetória, depois que eu terminei em 2014, a comunidade terapêutica, o tratamento que eu fiz, eu comecei a estudar a fundo, comecei a estudar psicologia e comecei a estudar política pública. Naquela época fazia-se muitas reuniões, entendeu? Mas as reuniões nunca davam muito certo. Eu posso falar que hoje 2, 3 anos para cá, a assistência social está dando um grande passo, significativo. Essas casas, por exemplo, como a que eu montei em 2015, isso não existia. Há 2 anos para cá, a assistência social, ela montou a República das SEMAS, que acolhe 10 pessoas, que trabalha basicamente o que eu trabalho, reinserção social. Tá? Aumentou o número de vagas para pessoas em situação de rua. Hoje a gente tem a Santa Dulce, que acolhe 50, né? 50 pessoas. 50 homens. Homens. Só homens, tá? Certo. O antigo CETREM era um complexo. Era misto. Era misto, era um motel, né, que foi transformado em 3 complexos ali, né? Homens, migrantes e mulheres, né? Hoje foi desmembrado isso está em andamento, ainda está lá, mas o mês que vem já não vai estar mais lá. Cada ONG, olha que bacana, foi uma coisa muito interessante. Antigamente era uma ONG só que tomava conta de tudo. Agora eles dividiram, cada ONG pegou um setor, tá? Então, uma ONG pegou para cuidar de 50 homens, casa de passagem, pessoas em situação de rua, que a abordagem recolhe em Ribeirão Preto, entendeu? Tem aonde ir. Tem uma outra casa, o Instituto Limite, a ONG Instituto Limite ganhou, foi contemplada, que vai acolher 50 homens. Esses lugares também não vai ser mais distante, porque foi escrito no edital que tem que ser um lugar mais central. O que é bacana isso, Ricardo, e me corrija se eu estiver errado, e o vereador Zerbinato também,
é que a sensação que a gente tinha no passado é que era para as pessoas serem excluídas e não trazer a inclusão. Quando o vereador Zerbinato colocou aqui, e com muita propriedade, vereador, é isso, é trazer próximo sim da comunidade, não é, vereador? É conhecimento. A gente tentar jogar o problema para baixo do tapete não faz com que o problema ele suma, ele desapareça. Eu acho que a gente precisa identificar o problema para poder resolvê-lo. Né? Então, a gente tem que, claro, ter um olhar muito humano para essas pessoas também, sabe? Afinal de contas, são seres humanos que perderam seus vínculos com a família em algum momento. E ninguém está ali porque quer, né, vereador? Pelo amor de Deus, ninguém quer estar numa situação dessa, né? A grande maioria teve uma quebra de vínculo familiar, alguma decepção, antes mesmo de ir para a rua, de entrar para as drogas, né? O Ricardo também tem esse contato. Então, a gente precisa ter esse olhar mais humano, né, dessas pessoas. E é bacana o que a prefeitura está fazendo, e eu também defendo as parcerias, porque as instituições, muitas vezes, elas têm profissionais com um olhar mais atento do que os profissionais da prefeitura. E a flexibilidade... É a vivência também, às vezes, não é? A experiência. A experiência. E a flexibilidade que essas instituições têm em acolher essas pessoas e dar um suporte para essas pessoas, muitas vezes é mais fácil do que o poder público, que tem a sua forma de trabalho muito rígida, muito engessada, entendeu? Então é bacana que o terceiro setor ele é realmente um braço que o executivo pode ser parceiro, né? E a prefeitura hoje, o executivo aqui em Ribeirão tem feito isso, tem trazido, tem capacitado e qualificado também. Acho que isso é algo que tem que ser feito muito mais, né? Ele tem qualificado, capacitado essas instituições para poder estabelecer uma parceria com qualidade. Nós temos entidades aqui do terceiro setor em vinculação com a prefeitura. O vereador pontuou aqui que é o Café do Amanhã. É isso, vereador? Se eu estiver errado... Não, essas são sem vinculação. Então, essas entidades são sem vinculação. Então, qual a que tem vinculação hoje com a prefeitura? Quantas são? O vereador sabe mensurar? Fala, Jane, são 3, são 10? Por exemplo, a do Ricardo. A do Ricardo é uma. Queria que você falasse, então, com a Suma, que hoje tem esse aporte com a prefeitura, e é importantíssimo isso, porque o terceiro setor necessita, né, vereador? Sozinho ninguém consegue. Claro que a população, de uma forma geral, colabora, mas tivemos pandemia, tivemos pós-pandemia, então todo mundo tentando hoje se reerguer. Qual a importância hoje, Ricardo, para você, para a sua instituição, para a sua república? É isso que chama? Se eu estiver errada, você me fala. A importância de ter essa ajuda, você como terceiro setor da prefeitura. Sim. Como eu disse, né, em 2015 eu fundei uma casa e comecei a acolher essas pessoas. Mantive ela até 2021 com recursos próprios. Sozinho? Sozinho, recurso próprio. E aí eu comecei a militar em todas as áreas do poder público. Fiz parceria com o Ministério Público, a promotoria, a gente promovia várias reuniões para tentar incentivar e fomentar o poder público a respeito desses equipamentos que precisavam que precisava ter na prefeitura. Como, por exemplo, hoje eu sou a primeira casa de acolhimento, pode-se dizer modelo república, entendeu? E antigamente não tinha. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo em 6 anos. Então hoje eu posso falar, a assistência social ela está colaborando com o terceiro setor. Nessa época, até 2021, eu cheguei a acolher, para você ter uma ideia, 24 pessoas de uma vez só. 24 pessoas? Eu acolhi mais de 1000 pessoas. Eu acolhi as pessoas, levava para a comunidade terapêutica, eles terminavam o tratamento, voltavam para mim, eu trabalhava a reinserção, colocava no mercado de trabalho. Hoje, no mínimo, tem umas 100 pessoas que estão por aí, que tem casa, casado, trabalhando. E já passou por essa situação e venceu na vida. Venceu na vida. Então, aí, em 2021... a SEMAS abriu o primeiro edital para a Casa de Acolhimento Feminino, do qual eu participei, fui contemplado e lá estou como coordenador. Bacana. Já vou para 3 anos. O trabalho é de tão excelência, né, que de 12 vagas ampliaram para mais 4 vagas, Olha hoje tem 16. Eu sou considerado um equipamento de longa permanência, eu tenho 6 meses para trabalhar.
mas a nossa taxa de eficácia é tão grande que a maioria das acolhidas lá, com 3, 4 meses, eu já consigo colocá-la dentro de uma casa ou de volta para a família. É mesmo? Olha isso, de 3 a 4 meses 3 você a 4 consegue meses. inserir novamente esse morador aí, essa pessoa Dentro de uma casa. no convívio. Sim, a gente Olha trabalha isso. o protagonismo, a gente trabalha a educação financeira, a gente corre atrás da documentação, dos direitos. Quando essa pessoa começa a receber o dinheiro, a gente vai trabalhando a educação financeira para ela guardar o dinheiro. Como é que ela vai ser educada, né? É a educação financeira que vocês fazem aí, esse suporte também? Sim, levando em conta que as pessoas que eu recebo, né, são pessoas em situação de rua. Algumas estão há 30 anos na rua, 40 anos na rua. Que é uma pergunta que eu vou fazer então para você agora. Ô, Jane, só perdão. posso Deve, fazer uma vereador, parte? Deve. É muito bacana ouvir o Ricardo falando com essa propriedade que ele tem, com essa credibilidade que tem hoje, porque o terceiro setor foi um pouco isso que aconteceu com o Ricardo. Muitas vezes as pessoas começam a ajudar pelo carinho, pela vivência, por ver a pessoa em situação de rua, naquela situação, né? E aí vai doar uma sopa, doar um prato de comida e tal, e às vezes monta uma entidade para poder ajudar de uma forma mais organizada. E hoje, e o Ricardo começou assim, com esse carinho, com esse olhar da ajuda, e hoje é uma entidade com muita credibilidade, com muita bagagem, com muito conhecimento, hoje, para conseguir chegar a ter uma qualidade na entidade que consiga fazer uma parceria dentro da legislação que o poder público permite. Sim, né? Com então, certeza. a receber dinheiro público para poder tocar o projeto que ele começou, porque se sensibilizou com uma pessoa em situação de rua. Né? Então, eu acho que é o que eu falei agora há pouco, o poder público ele tem que estabelecer políticas públicas justamente para trazer essas entidades, essas pessoas que tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente que sensibiliza com as pessoas em situação de muita rua. empatia, Mas né? o poder público tem que puxar o bonde, né? Ele tem que ser a locomotiva ali que puxa o bonde para poder orientar essas pessoas que querem ajudar, qual é a melhor forma delas ajudarem, garantindo os direitos para essas pessoas. Quais são né? esses direitos que eles têm, né, vereador? Exato. Importante isso. E de uma forma regrada. Então, isso precisa, por isso precisa existir uma política pública bem definida pelo município. Ô, Ricardo, você, na sua acolhida, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, como é que é aí esse seu acolhimento? Quem que você acolhe aí? Como é que funciona? Vamos falar assim no dia a dia, como é que é o seu trabalho? Tá, vou falar hoje, tá? Hoje. Hoje que eu sou parceiro da assistência social, né? É muito engraçado, é muito gratificante, porque eu falo que a Casa Apoio é um organismo vivo, né? A cada momento, a cada semana, a cada mês, ela tá com um perfil, né? Às vezes tem pessoas idosas, às vezes tem pessoas com filho. Eu já cheguei a ter na casa lá 6 crianças e 2 bebês. 6 crianças? 6 crianças e 2 bebês. Meu Deus, porque é mais complicado quando fala criança, não é, vereador? A gente vai se adaptando. Não é mais delicado? É um dos gargalos que a gente identificou na cidade, é a dificuldade em você trabalhar com a criança que ela está na família, em situação de rua, que a criança está ali no nesse semáforo, ambiente, né? Então, porque o serviço de abordagem social não pode abordar essa criança, aí o conselho tutelar tem que trazer junto com o conselho tutelar, então tem outras regras aí que é um dos gargalos do município hoje, é a criança em situação de rua, é a criança que está no semáforo pedindo esmola, né, tá mangueando ali no semáforo, né, Ricardo? É um dos gargalos do município que precisa ser atacado, que precisa ser pensado, dialogado, discutido e criado legislação e políticas públicas para esse segmento. Ricardo, o que você acha quando o vereador Sérgio Zerbinato coloca aqui que as pessoas estão, vou usar o termo que ele usou, mangueando aí, ou recebendo ali ou pedindo mesmo esses valores aí nos semáforos das ruas de Ribeirão Preto? Você acha que aquele morador que está passando, aquele motorista, o que seja de carro, de qualquer veículo, moto, enfim, ele deve ajudar, ele deve colaborar, e na sua opinião isso é benéfico, isso não ajuda? Queria que você falasse com muita clareza, Claro. Porque ninguém melhor do que você, que já passou por essa situação,
é vir aqui ensinar pra gente, é ensinar para o telespectador, é mostrar para o telespectador que ele também é capaz, que ele também pode, se ele está numa situação que você já passou e olha hoje onde você está. Que bacana, parabéns a você, porque também é uma força de vontade, né, vereador? Queria que você falasse pra gente, é bom, é ruim, devo dar, não devo dar? Claro, isso eu falo com muita propriedade. Isso é uma das coisas que a gente estava trabalhando no Ministério Público. Com todo respeito, não tem que dar não. Mas por outro lado, você precisa dar alguma coisa para aquela pessoa em situação de rua. Você não vai falar para ele, Deus te abençoe, e não vai dar nada. Por isso que agora, nas reuniões que a gente está fazendo dos equipamentos de pessoas em situação de rua, está sendo criado uma apostila, uma cartilha, contendo ali todos os equipamentos, endereço, telefone, para que serve, coisa e tal. Que bacana. Isso é uma coisa que a gente trabalhou no Ministério Público há 5 anos. Ou seja, se isso já está fazendo, não sei a que nível que vai fazer. Mas o interessante seria passar isso para a população, quando uma pessoa te oferecer, pedir comida, alguma coisa, você explicar para ela onde é que tem um lugar para ela tomar um banho, onde é que uma acolhida para ela, sim, né? Sair daí da rua. É tipo assim, é você não cultivar o assistencialismo, mas ao mesmo tempo você deu uma resposta para aquela pessoa. Você não fez de conta que ela não existia, né, Não, Ricardo? igual antigamente, todo mundo que eu via, fiquei 6 anos trabalhando com isso, a pessoa me pedia dinheiro, eu dava meu cartão, falava, toma aqui, você quer ajuda, eu venho te pegar. Eu acolhia a pessoa direto da rua e levava para casa. Ou seja, tem que ter uma troca. A pessoa, o cidadão de Ribeirão Preto, ele tem que ter alguma coisa para barganhar ali com a pessoa em situação de rua. Explicar para ela, orientar ela, mas a população de Ribeirão Preto não conhece os equipamentos que a prefeitura tem. A população de Ribeirão Preto fala, tá cheio de morador de rua. Eu posso afirmar aqui agora para todo mundo, a maioria das casas tem vaga. Agora, o porquê que a pessoa não sai da rua, isso é uma outra variável, uma outra temática. Existe esse estudo, vereador? Existe aquele que não quer sair da rua? Porque ninguém quer ficar na rua, vereador. Na verdade, Jane, existe muitos não é bem que querem por ficar aí. na mesmo? rua. A rua, aparentemente, para a pessoa que está, ela traz uma sensação de liberdade. Né? Então, tem muitos que questionam preferem ficar isso. na rua. Muitos perderam seu vínculo familiar, né? Às vezes é o padrasto que não aceita, às vezes é a mãe, é o pai, enfim, às vezes é a esposa que... Às vezes até foi molestado mesmo ali no ambiente familiar e a pessoa quis sair para não ter problema. A pessoa que está lá, ela se sente mais segura na rua do que dentro da própria casa, né? E também tem a questão, e aí, que a gente ainda não tocou, que é a questão da saúde mental. Que né? é essa então que o senhor vai falar agora, porque daqui a pouquinho, ó, nosso tempo é tão gostoso, papo tão bom, e eu quero que o senhor fale da saúde mental e quero depois fazer uma pergunta para o Ricardo também, que tem um trabalho brilhante, parabéns mais uma vez, não vou cansar de falar, viu? Só uma coisinha, voltando ao assunto que você estava falando. Você sabia que Ribeirão Preto, em algumas cidades do Brasil, é conhecida como a capital da pessoa em situação de rua? Não, e não você sabe sabia por quê? disso. Não sabia, não fazia dimensão Preto, dessa informação. Ribeirão Preto ela é acolhedora para a pessoa em situação de rua. A pessoa em situação de rua não passa fome na rua porque tem diversas ONGs que distribuem alimentação para ela. O crack aqui em Ribeirão Preto é moeda de troca. A pessoa em situação de rua, ela vai lá com um carrinho, entendeu? Em vez dela vender lá que deu R$30, o próprio traficante dá uma pedra para ele. E depois dá outra pedra para ele ficar na dívida. A droga aqui em Ribeirão Preto é uma das melhores drogas que tem a nível de São Paulo e Brasil. Então muita gente vem para cá porque é droga barata, droga a granel, qualidade de vida boa para pessoa em situação de rua. E essas pessoas, a maioria delas são migrantes. Então a informação vai passando o Brasil afora. E vai vindo, né? Vai vindo eles vêm vindo para cá. E eles se conversam. Eles sabem quais são as cidades que acolhem bem, as cidades que são boas para eles ficarem, e as cidades que não têm nenhum serviço. Igual aqui em Ribeirão a gente tem um serviço
que é o recâmbio, né, que manda a pessoa para outra cidade, não é de volta para a cidade dela, mas é 150 quilômetros, 200 quilômetros de distância daqui da nossa cidade, e aí tem a possibilidade dela ir para uma outra cidade que também a acolhe bem. Então essas pessoas são os três cheiros. E entre eles já sabem tudo. Eles se conversam, inclusive Ribeirão Preto tem mais pessoas em situação de rua de fora da cidade do que de dentro da cidade. Né, Ricardo? E te falo mais, você acredita? Pelo menos na minha época isso acontecia com muita frequência e a gente com o Ministério Público estava tentando articular uma forma de barrar. Cidades vizinhas vêm para Ribeirão Preto com vão, com ônibus lotado de pessoas em situação de rua e despeja aqui. Isso daí é gritante. Queria que o senhor falasse um pouquinho, nós temos mais ou menos um minutinho para encerrarmos o programa, mas esses pessoas em situação de rua, que é a saúde mental, que é de extrema importância. A gente não tem como falar da pessoa em situação de rua se não falar da saúde mental. Claro, tem toda a razão. Não tem uma pessoa que esteja na rua se ela não tem alguma questão mental. Com certeza absoluta. Para ser trabalhada. Né? Então, e aqui em Ribeirão Preto é um dos gargalos que a gente já identificou na nossa comissão especial de estudos, é essa situação. Ribeirão Preto está muito aquém de serviços de saúde mental, principalmente para a população de rua, né? Para a cidade como um todo, mas principalmente para a população em situação de rua. Então, muitas vezes a gente superlota as casas de longa permanência, as casas que acolhem, né? Que era para ter essa rotatividade muito alta de acolher as pessoas e depois destiná-las a um pós-tratamento, de volta, uma ressocialização, porque a gente tem pessoas com saúde mental prejudicada que deveria estar numa outra instituição, num outro serviço, né, que o Estado deveria tutelar essa pessoa, mas ela está lá presa dentro de uma casa de longa permanência porque não tem para onde ir. Por exemplo, né? Isso acontece também com os idosos, as pessoas em situação de rua idosa. O Ricardo tem lá tem uma mulher lá que tem problema de saúde mental, né? Tem a questão de saúde mental e que está morando lá. Já estão há quanto tempo lá, Ricardo? Por 1 ano e pouco. E você vai jogar na rua? Você não pode. De jeito ela ocupa 2 vagas de uma pessoa que era para podia ser a rotatividade, né? E ser ressocializada, ela ocupa 2 vagas, porque ela está lá, fica lá, a prefeitura não tem. Mas isso em política pública, isso é o sonho de consumo. Catar a pasta da assistência social, a pasta da saúde e parar com esse ping-pong. Falar, vamos resolver o problema. O que é da saúde é da saúde. O que é da assistência social. Para você ter uma ideia, todos esses equipamentos que eu mencionei aqui, que cuida de pessoas em situação de rua, nós não temos enfermeiro, porque a edificação impede. A gente trabalha com assistência social, esse público de saúde mental não é nosso público. E deveria ter, né, essa parceria aí, né, vereador? Essa intersetorialidade, claro, né? Claro. Isso acontece. Até para facilitar aí para o terceiro setor e para a própria administração também. Eu acho que é uma troca aí, né? Um ajudar o outro, né? Não, cada equipamento cuidar do perfil da pessoa em situação de rua. Cada um no seu lugar, né? Se for idosa, fomentar novas ILPI. Se for saúde mental, fomentar novas casas de inclusão para essas pessoas, porque algumas pessoas que têm problema com saúde mental, ela estando medicada, ela é uma pessoa praticamente normal. Tá certo que ela não vai tomar conta dela mesma, entendeu? Mas ela sendo tutelada, ela vai ter uma vida boa. E outra coisa, ela não vai também estar inserindo na sociedade todo aquele trabalho, toda aquela repercussão que dá quando tem as brigas, quando tem as discussões e tal. E você vai ver, de repente, a pessoa está sofrendo a saúde mental, né, vereador? Sim, e na rua ela não é tratada. E o que você acha que acontece? Que a cabeça vai só piorando. É isso aí. Ô, Giane, você sabe que eu estou na Comissão Especial de Estudos da pessoa idosa também, sabe? Uhum. E um dos gargalos que a gente identificou que é comum nas 2 CE é a pessoa idosa em situação de rua. Imagina, se hoje o idoso no nosso Brasil, a gente já tem essa cultura da exclusão do idoso, de não dar atenção. Imagina um idoso ele em situação uma situação de rua, né? Essa situação tão vulnerável. E é um dos gargalos também que Ribeirão Preto precisa olhar, porque a gente tem muito idoso em situação de rua que não tem para onde levar as nossas casas. Não tem que fazer, né, vereador? As nossas casas de acolhimento para idosos também, elas já estão superlotadas
e aí é um grande gargalo o idoso em situação de rua. Vira aquele efeito dominó, né? Ele já perdeu todo o vínculo com a família, às vezes perdeu o vínculo com o estado dele, com a cidade de onde ele veio, tá aqui em Ribeirão Preto e tá aí, sabe, tá na rua, tá numa casa que não é ideal para ele estar, né, numa situação que não é ideal para ele estar. Esse é um gargalo também e é muito triste. E olha para você ver como é que é complicado aí a LPI, principalmente para pessoas em situação de rua. A prefeitura vai e abre uma casa para 20 pessoas idosas em situação de rua. Chega lá, você põe 20. Como que você acha que vai sobrar a vaga? A vaga só vai sobrar se alguém vier a óbito. Meu Deus. Então a fila de espera é longa. Mas nós vamos fazer, eu tenho certeza que o vereador Zerbinato está com um olhar diferenciado aí, o senhor que está aí à frente é presidente da Comissão Especial de Estudos, né, para analisar as políticas públicas destinadas às pessoas em situação de rua. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, foi um bate-papo muito gostoso, super descontraído, e ó, nós passamos 5 minutos a mais do combinado. Tá certo. Mas foi muito bom e essa informação para que o nosso munícipe precisa saber. Nós vamos ficando por aqui. Eu tenho certeza que se você precisar de qualquer informação, você pode ligar aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto e vamos fazer um convite muito especial a todos vocês. Todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 18 horas, aqui mesmo, nós temos as sessões ordinárias. Todos os vereadores estão na casa. Então venha participar, venha conhecer um pouquinho mais essa cidade. Nós estamos encerrando mais um ponto de encontro e eu espero vocês.